Olá, meu nome é Erickson e sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. O tema da nossa devocional hoje é Jugo Desigual. E o texto bíblico que estaremos lendo se encontra na segunda epístola de Paulo a Coríntios, capítulo 6, verso 14, que diz assim: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? A imagem visual que Paulo escolheu nesta passagem é aquela que encontramos em Deuteronômio capítulo 22, verso 10, onde Deus havia proibido o povo de lavrar a terra, colocando debaixo do mesmo jugo dois animais de espécies diferentes. A orientação desta lei é que animais sob jugo desigual não lavram um campo eficazmente porque não puxam juntos. De acordo com o contexto, Paulo está advertindo alguns crentes que estavam se associando com falsos pregadores, ampliando esta exortação para outras esferas da vida, inclusive o casamento, que é a aliança de crenças e propósitos que une um homem e uma mulher por toda a vida. Observemos a série de contrastes que ele faz entre a justiça e a iniquidade, luz e trevas, e nos dois versos seguintes, entre Cristo e o maligno, entre o crente e o incrédulo, entre o santuário e os ídolos, questionando a sociedade, ou seja, a comunhão entre eles. O princípio básico é que os opostos, embora possam se relacionar, não podem vivenciar a verdadeira comunhão. Não se trata de acordos contratuais ou prestação de serviços entre eles, mas de uma intimidade tal que justifique o compromisso bilateral de andarem juntos na mesma direção. O argumento de Paulo é enfático no sentido de que isso é impossível. Mais uma vez, não se trata de isolamento, de afastamento do mundo quando estamos nele, mas de separação ou desacordo para o que para Deus não é sagrado. Não há problema algum o navio estar sobre as águas, mas quando elas começam a entrar nele, então precisamos agir rapidamente e jamais subestimar os prejuízos. Alguns crentes em Corinto estavam se unindo aos incrédulos na vida religiosa, no casamento e na vida comercial, enfraquecendo o seu potencial de testemunho cristão ao mundo. Ora, se vivessem como o mundo vive, como poderiam testemunhar ao mundo? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, que o incrédulo não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque não podem discerni-las espiritualmente e por isso lhes são tolices. Diferentemente, o crente tem a capacidade de entender as coisas de Deus pelo Espírito que habita nele. Em um casamento desigual, não há unidade espiritual quanto ao interesse de crescer na comunhão com Deus e com a igreja, com harmonia e entendimento. Em Romanos, capítulo 5, verso 5, lemos que somente quando uma pessoa é convertida da indiferença espiritual para a fé em Jesus Cristo, o amor de Deus é derramado em seu coração pelo Espírito Santo. Entretanto, este não é o mesmo caso para aquele que permanece na incredulidade e ainda indisposto a corresponder a Deus com este mesmo amor, consagrando inteiramente a sua vida e seus relacionamentos. É fato que em um casamento cujo jugo é desigual, uma parte sempre se sente só na busca pela comunhão com Deus e com a igreja. Em um clima de desarmonia e, na maioria das vezes, de conflitos, quando a outra é cobrada a percorrer um caminho que não acredita e não tem prazer. Portanto, as instruções bíblicas precisam ser preventivamente observadas por aqueles que pretendem se casar, se querem percorrer na mesma direção da glória e da bênção de Deus com seus futuros cônjuges. O crente deve ser firme contra as paixões do seu coração e recusar se colocar debaixo de julgo desigual como pessoa que não seja publicamente e privativamente temente a Deus. É absolutamente essencial que ambos sejam crentes. Sendo assim, é dever do cristão casar-se somente no Senhor, e aquele que já está casado com um cônjuge incrédulo, que não se separe dele, permanecendo fiel ao Senhor até as últimas consequências. Que Deus assim nos abençoe. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e rogamos ao Senhor que ela seja guia autoritativa das nossas relações, do propósito de construirmos uma família. Que o Senhor assim nos abençoe e nos dê ousada condição para tomarmos as decisões certas que visam tão somente a glória e a honra do teu nome. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém.